Boa noite, amigos da Assembleia do Sistema. Como vocês sabem, hoje é sábado, é dia da gente enviar um salve dos amigos que se inscrevem no canal e pede para que a gente envie um salve para eles. O salve que eu vou mandar hoje é do vídeo de sábado passado e alguns são do vídeo de quarta-feira. O salve de hoje vai para Cleiton de Jesus Melo, Cristiane Alves, Gabriel Silva, de Recife, Lucas, Mário Luiz, de Rondônia, Felipe Kazan, Felipe Kazan é do grupo do Zap, do canal, Carlos Alberto, Moisés e Paula Tejano, Viviane Batista, Jefferson da Roça, Claudinei Silva, Gabriel de Jesus, José Cláudio, Jacinto, Demi Ferreira. Essa foi Jaqueline que pediu. Ricardo de Duque de Caxias, aqui do Rio de Janeiro. De Caxias. E hoje, no relato de hoje, vocês vão ver que muitas vezes, antes da fera atacar, ela arquiteta bem o plano contra quem ela vai atacar. E ao encontrar a pessoa à noite, o ataque acontece. Veja esse relato. O relato de hoje foi enviado para mim por David Duarte, a pedido de sua mãe, Dona Lúcia. Segundo Dona Lúcia, no ano de 1969, ela morava num local chamado Mandacaru, em João Pessoa, na Paraíba. Segundo ela, na época, o lugar era só sítio e mata. Dona Lúcia tinha um irmão chamado Crécio, apelidado de Cabeludo. Cabeludo era dado como valente no local. Só andava com uma peixeira de 12 polegadas na cintura. O Cabeludo era metido meio bravo. Era um tipo de cidadão que não levava desaforo para casa. Próximo dali morava um cidadão chamado Neco do Ronca. Esse cidadão ninguém queria papo com ele, pois no interior, quando uma pessoa é suspeito de virar lobisomem, o pessoal fala: cuidado com fulano que ele vira bicho. É assim que funciona. E o Neco não gostava muito de conversa e também não era muito de ideia com ninguém, não olhava para ninguém, não gostava de conversa. Uma noite, por volta de umas 6 horas, e era uma noite de lua cheia, mas ela ainda não tinha saído, pois era naquele dia que a lua está enorme, aquela bolona. O Neco vinha vindo na direção de casa. E entre o caminho que ele ia e a sua casa tinha um comércio. A casa ficava depois do comércio. Ele encontrou o Neco. O Cabeludo disse boa noite. E o Neco respondeu. E do nada, o Neco disse: vamos tomar uma pinga? O Cabeludo ficou meio com o pé atrás, pois sabia que aquele cidadão não era muito de conversa. Mas para não rejeitar, e como ele estava indo naquela direção do boteco, ele disse vamos. Mas, como de
ditado da roça o povo fala, um olho no padre e o outro na missa. O cabeludo não tirava a mão do cabo da faca. Qualquer movimento do Neco, segundo ele, já que o povo dizia que o homem virava lobisomem, ele dava umas 12 facadas e o diabo levava para o inferno. Era o pensamento dele. Ao chegar no botequim, por volta de umas 6h40, a lua já estava saindo. E o dono do comércio se assustou ao ver os dois juntos, pois um não levava desaforo para casa e o outro não gostava de conversa com ninguém. Então do Neco. E o Neco estava com pressa, foi logo pedindo uma pinga. Na época, a luz elétrica não existia. Era um candeeiro a gás e ficava trepado numa prateleira. O homem botou e os dois começaram a beber. Mas o cabeludo sempre de olho nele, no Neco. Passou a notar que o Neco fingia que bebia e no escuro, como a luz era fraca, ele jogava a cachaça no pé do balcão. E o Neco e o cabeludo ficou pensando, o cidadão está com má intenção comigo. E começou também a fingir que estava bebendo, mas entrando na dele. Por volta de umas 7 e pouco, o cabeludo levantou-se, fingindo que estava bêbado, e disse: para mim chega, eu não sei nem a direção de onde eu vou mais, nem para que lado eu vou, nem para que lado fica a minha casa. O homem estava fingindo que estava cercando o frango, para ver qual era do outro. E o Neco, vendo que ele estava daquele jeito, botou a mão no ombro dele, levou ele até a porta do boteco e disse: você mora para lá, apontando para o lado que eles tinham vindo, onde tinha uma mata. E o cabeludo saiu. A mandar mais ou menos 10 minutos, e sempre com um olho no padre e outro na missa, ele passou a ouvir um barulho dentro da mata. E sem pensar, e sem dar tempo ele pensar em nada, um animal enorme pulou na sua frente em 4 patas. Segundo ele, o animal dava quase 1,15 m. E antes que ele pensasse em qualquer coisa, esse animal pulou na frente e já quicou em cima dele. O animal veio com a intenção de pegar ele de qualquer jeito. O animal, segundo ele, tinha os olhos amarelos que brilhavam, os dentes, cada uma presa de mais ou menos 5 centímetros, unhas grandes, e daqui para cima, para baixo parecia um cachorro, mas para cima era escritinho um homem com unhas muito grandes, ele falou. Só era o tronco meio esticado um pouco, e a cara meio ser humano com um lobo. Ao derrubar o cabeludo botou o braço, depois ele ia morder na garganta, pegou o braço dele e o cabeludo meteu a mão na faca. Segundo ele, a faca que ele estava, a ponta era rombuda. E o Neco e o cabeludo tentando furar o bicho, mas o couro, segundo ele, era duro demais. E o animal agarrado no braço dele, e o seu peito já estava em carne viva, pois as unhas do animal eram grandes demais. Ele tinha que se defender de qualquer jeito. Um animal forte por cima dele, e ele tentando dar um jeito de furar o animal. Foi quando ele deu um jeito, puxou a faca um pouco e enterrou a faca no pé da barriga do bicho. O bicho deu um pulo lá fora, um urro enorme, e caiu de mata dentro, meio cambaleando. Passados 2 minutos, ele deitado, o Neco todo machucado, o braço da bocada que levou, faltava um pedaço. O peito tinha corte muito profundo, próximo do pescoço também, se esvaindo em sangue. Levantou-se com a faca na mão e seguiu em direção à casa dele. Ao passar pelo comércio, o boteco, o homem viu ele e disse: o que foi que houve, meu amigo? Ele disse: foi Neco. Ele virou o bicho e tentou me matar. O dono do boteco só ouviu um berro, um urro estranho, muito alto. Ele disse: eu peguei ele também. E saiu cambaleando na direção de casa. Ao chegar em casa, contou para os familiares o que tinha acontecido,
que o Neco tinha feito uma emboscada para ele. Após isso acontecido, o Cabeludo se recuperou, mas o Neco não foi mais visto por ali. Ele levou muito tempo sem aparecer. Após passado muito tempo, ele apareceu, mas pegou algumas coisas que tinha e foi embora do local antes que o Cabeludo encontrasse ele. Pois provavelmente o Cabeludo teria o matado se encontrasse ele de dia. Dona Lúcia, que enviou a história, evangélica, tem 60 anos. E a história é verdadeira. Boa noite, amigos da Assombrados Assustados.